Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E essa semana a gente vai viajar pra Itália, mas acho que não será uma viagem agradável. Não vai ser agradável? Enfim, o filme dessa semana é o Olhos Diabólicos, de 1963, com a direção do Mario Bava. O filme tem 86 minutos e é o primeiro giallo, né? Isso, primeiro terror italiano, né? Esse terror de assassino. E uma coisa interessante é que o nome original não sei pronunciar, então vamos assassinar um pouco do italiano, já que a gente tá falando sobre assassinos. La ragazza sapeva troppo. É a mulher que sabia demais, né? Em português saiu como Olhos Diabólicos. Não acho uma tradução muito boa, não. Acho que a mulher que sabia demais funciona um pouco melhor. Sim, até porque é esse o que move o filme o tempo inteiro, né? Sim. Mas antes, talvez, a gente entrar no enredo do filme, vou falar um pouco sobre o Mario Bava, né? Ele é um cineasta, como você mesmo falou, né? Nasceu em 1914 e falece em 1980. Ele tem como seu principal trabalho, né, o cinema de giallo, né, que é esse cinema de terror e assassino, e esses assassinos que têm umas motivações muito específicas, que são ou baseadas em algum trauma de infância, ou algo desse sentido, né, dessa coisa mais psicológica, talvez que nem Psicose, sabe? Esse filme, ele é lançado em 63, né, 3 anos depois do Psicose, e ele tem várias semelhanças ali, né, o fato de ser preto e branco, apesar de ser o último filme preto e branco do Mario Bava, se eu não me engano, e ele tem a questão do assassino, do trauma e de algo que esse assassino tem como uma mania, né? E isso é um tema recorrente do giallo. O que é o giallo, né? Giallo em italiano significa amarelo. Ele é um gênero literário e cinematográfico italiano, né? Ele surge ali mais ou menos nos anos 60, ou seja, no cinema, esse filme, A Mulher que Sabia Demais, o Olhos Diabólicos, é o primeiro. E aí ele tem desdobramento na literatura e tal, e ele continua ainda, né? Eu acho que o grande representante ainda vivo do giallo é o Dario Argento. A gente fala um pouco mais sobre ele mais pra frente. E o giallo, ele tem esse nome porque ele é baseado naqueles livros pulp, né, livros policiais de baixa qualidade, eram lançados normalmente com a capa amarela ou as folhas amarelas, e eles contavam sempre uma história de assassino e tal, tinha um pouco de sensualidade, principalmente relacionada à figura feminina. Nesse filme a gente vê isso, né? E sei lá, ele é um pouco diferente pra mim do slasher, porque o slasher normalmente ele é definido como sangue, calcinhas e home video, né? O giallo, ele não é tão assim, ele não é tão juvenil. Ele é um pouco mais centrado na literatura pulp mesmo, né? Naquela literatura tipo Agatha Christie, só que Agatha Christie não é pulp, né? Ela tem um status um pouquinho acima, né? Alguns colocam como pulp, outros não. Acho que ela já virou clássico. Acabou virando. O Conan, né? Que é pulp, mas ganha outro status, ou o próprio Lovecraft. No caso desse filme, a gente segue a história da Nora Davis, né, que é uma turista americana indo visitar Roma. A história já começa muito bem pro lado dela, porque já no avião já começa a dar merda, né? Ela perde o cigarro dela e aí o cara que tá do lado dela oferece cigarro pra ela. Mais tarde a gente vai descobrir que na real o cara é contrabandista e aquilo ali não é cigarro, não é um cigarro normal, é um cigarro de maconha. Enfim, já começa a situação muito bem. Daí ela vai ficar na casa da amiga da mãe dela. Já é uma senhora idosa e tal. Sim, é uma senhora idosa. E a senhora tá doente. Ela chega lá, tá um médico lá, que é o Marcelo Passi, se eu não me engano. E é um personagem que vai voltar depois da trama. Na verdade, ele fica aparecendo o tempo inteiro. E é meio que o par romântico dela. Sim. Depois que ela fala com a senhorinha e tal, ela vai dormir e no final das contas a senhorinha acaba tendo um ataque cardíaco e falece. Isso é o que move ela, né, naquele lance do possível colapso nervoso, né? E aí ela fica meio assustada com aquela situação toda, então ela resolve, como qualquer pessoa sã, a sair de madrugada no meio do escuro numa cidade que você nunca foi, pra não sei nem fazer o quê. Enfim, no meio da situação ela é roubada, ela meio que desmaia depois de ser roubada, porque também é uma reação muito normal, a pessoa roubou tua bolsa, você cai no chão e desmaia. E quando ela acorda com um grito e ela acaba testemunhando o assassinato. Isso. Então vem uma mulher caindo com uma faca nas costas, o homem retira a faca e arrasta a mulher. Ou seja, a gente já tem o primeiro assassinato. E uma marca do que é o slasher, que é o lance da faca, apesar que isso é um giallo. Então é uma coisa que, diferente do slasher, que às vezes você já sabe desde o início quem é o assassino, ou o assassino é uma coisa sobrenatural, no giallo é uma construção, né? Vai ser uma investigação que vai ter. Então a gente vê uma pessoa
retirando a faca, só que você fica o tempo inteiro na dúvida. É essa pessoa mesmo? Tem alguma coisa que eles estão me escondendo? Principalmente porque eles mostram a cara dessa pessoa, né? Isso. E depois da situação toda acontecer, né? Ela acaba sendo achada por um policial, só que antes disso, uma outra pessoa acha ela, né? Que mais tarde a gente vai descobrir que é o Landini, que é um jornalista que escreveu sobre outros crimes relacionados a esse também que ela viu. Isso aparece mais pra frente na trama, né? Uhum. Só que ele, pra tentar acordar ela, ele meio que joga, acho que o whisky, sei lá, que ele joga na boca dela, mas ele joga uma bebida alcoólica. Como consequência disso, quando o policial acha ela, ele acha que ela tá bêbada. Que a mulher encheu a cara ali, que tá imaginando coisa, que não teve assassinato nenhum, que não teve nada, que a mulher tá doidona. Depois disso, o policial meio que leva ela pro hospital, né? Nessa cena do hospital, tem uma coisa muito legal com relação aos planos, né? Você tem ela deitada na cama, né? E ela começa acordando com as freiras em volta dela, que ela até acha que morreu. E Sim. depois vem os outros médicos ver como ela tá e tal. Só que, como ela tá deitada, a gente tá sempre trabalhando ali com plano e contraplano, né? E aí o plano dela a gente sempre vê ela de cima, e o que seria o ponto de vista dela é sempre um contraplongé, né? E aí dá a impressão de que todas aquelas pessoas que estão ali em volta dela são maiores do que ela, né? Que é o que a contraplongé normalmente faz. Exato. Dá a impressão de que aquela pessoa que você tá vendo, tá falando com você ali no caso, é uma pessoa que não só tem mais autoridade que você, mas como é intimidadora. E aí, se você pensar na situação que ela tá ali também, que é de tipo... Primeiro que começa que você tem a situação das freiras, né? Primeiro falando com ela e tal, até ali, bem. Mas aí quando chega o outro médico, ele já começa meio que insinuando que a mulher tá meio doida ali, né? E ele não tá falando com ela, né? Ele tá falando com os médicos residentes, né? Aqueles que estão aprendendo ali. Olha só, esse caso aqui é fácil. Essa mulher aqui é alcoólica, não sei o quê, alcoólatra e tal, e ela tá alucinando, e é isso. Ele nem sequer ouve ela, né? Exato. Até que ela vê o Marcelo ali no meio, que é um dos residentes também, né? Daí a gente já tem um corte pra eles no meio da cidade. Sim, mas é uma coisa interessante, né? Porque a gente chegou a dar uma lida e vendo que, ao que parece, não tenho certeza da fonte, o Mário Bava achava essa trama meio boba. Então ele resolveu focar muito na linguagem cinematográfica. Então todos os trabalhos de plano, a direção de arte, a direção de fotografia desse filme são fantásticos. O roteiro é meia boca. Sim, o roteiro é muito meia boca. E esses cortes são muito doidos, cara. Tem uma coisa de uma corte de uma cena pra outra que às vezes você olha, tipo, por quê? É igual essa cena, né? Que sai do hospital e do nada você já tá com ela, tipo, num vestido normal, como se nada tivesse acontecido, com ele lá andando, tipo, na cidade de boa. Tem o lance lá dela encontrar com a mulher lá que é a mãe das crianças, e você descobre que ela é casada com o cara que ela viu retirando a faca lá da mulher que foi assassinada, e fica nessa coisa, é ele, não é. E a Nora, ela tenta em algum momento mostrar pro Marcelo que ela não tá loucona, né? Então ela começa a reencenar o assassinato lá na praça onde teve, né? E é aí que a gente vê pela primeira vez essa mulher que é a mãe das crianças lá, que a gente vê. Mãe não, na verdade ela é tia das crianças. É tia, né? E aí depois, quando tem o enterro da senhorinha, essa mulher, ela também tá lá no cemitério colocando flores numa lápide, não sei. Enfim, e ela acaba escutando a Nora conversando com o padre, e ela meio que chama a atenção dela quando ela fala da questão do assassinato. E aí essa mulher simplesmente, tipo, nunca te vi na vida, e ela vai lá e convida a Nora pra morar na casa dela. Isso, enquanto ela tá viajando. Ah, cuida da minha casa. Você fica tipo meio, tá bom, né, essa mulher não certo dessa ideia, não. E aí, no final dessa cena, tipo, quando ela convence a Nora a ficar lá, né, na casa dela, depois dela mostrar a casa, tem um retrato do marido dela, que ele não aparece em momento nenhum, ele vai aparecer só no final do filme. Isso, é arma de Tchaikov, né? Tudo aquilo que aparece numa cena vai voltar lá no final. Então a gente já tá tendo todos os pontos aí pra gente ligar a trama já sendo mostrados. Sim. E aí, tipo, nesse momento também, tipo, a gente tem outro corte pra quando a mulher já vai viajar, a dona da casa, que é casada com esse homem lá. A gente acha até então que é o assassino. E a foto dele some. E a Nora não vê essa foto em nenhum momento. Então a gente fica pensando, tipo, ele é o assassino. Mas a mulher também é muito estranha. Então você começa a pensar que, tipo, os dois coisam juntos, né? Tipo, ela, sei lá, arranja as vítimas e ele mata, enfim. Sim. E ainda mais porque ela diz que tem um quarto lá, que é o escritório, né, do cara, onde a mulher não pode ir, né? E tá trancado, não sei o quê. Enfim, no decorrer da trama, né, como a gente falou, ela acaba descobrindo um monte de recorte em casa, nessa casa que ela tá ficando, da mulher lá, que são sobre os outros assassinatos, e ela descobre que já tiveram 3 outras vítimas e que as vítimas vão em ordem alfabética, né? Então, tipo, ela começa com A, aí a segunda vítima tem B, a terceira é C, e aí ela começa a pensar assim, tipo, o meu nome é com D, né? Que no caso são os sobrenomes. Sim. E aí ela vê no jornal que tudo começa com
uma ligação anônima. E ela recebe uma ligação, né? Aquela coisa bem clichê de filme de terror. Isso. E aí, então, a gente começa a desconfiar agora do jornalista, né? Porque o jornalista começa a ser uma pessoa esquisita, né? Eles vão procurar esse jornalista que foi o que escreveu as matérias. E ele... Ah, não, ele não mora... Ele não tá aqui, ele tá não sei aonde. Não, ele não tá mais aqui, ele tá não sei aonde. E vai, assim, caçando ele. E ele é uma figura esquisita, né? Principalmente você, depois que... Tipo, ah, não, eu tentei te acordar botando bebida na sua boca. E tu fica... Cara... Tem um negócio esquisito aqui. Né? E ele aparece do nada dentro da casa dela, né? Dentro da casa da mulher onde ela tá cuidando, né? Onde a Davis tá cuidando. E quando ele aparece, as coisas somem, né? Todas as provas que eles tinham lá somem. Nesse momento, ele começa a contar a história dele. Ele diz que ele escreveu os artigos e tal, e que ele ajudou na investigação, junto com um cara que é o marido da mulher lá, da dona da casa. E aí, junto com a ajuda deles, acabaram chegando a um cara que era um sem-teto e que eles suspeitavam que era o assassino, né? Que eles tinham certeza que era o assassino. E aí, esse cara foi preso, ele confessa sobre tortura, né? Sobre pressão e tal. Mas aí, no final das contas, na hora do julgamento, o cara fica dizendo que não foi ele que fez e tal. E o jornalista começa a ficar achando cada vez mais que realmente o cara não fez. E ele começa a ficar encucado com aquilo e continua insistindo na investigação. E no final das contas, ele acaba perdendo emprego, perdendo tudo por causa disso. Sim. A gente chega no momento no qual ele e a Nora Davis vão atrás da irmã desse sem-teto que foi acusado de ser o assassino. E chegando lá, descobre que a mulher não tá mais lá e tal. E tem uma coisa esquisita ali. E você já começa a desconfiar um pouco mais desse investigador. Até que chega no momento que a Davis vai lá na casa dele e ele tá morto lá, com uma confissão de que foi ele que matou tudo e tava tentando encobrir. Só que ainda assim essa coisa fica esquisita, né? A própria Davis não acredita direito naquela coisa. Quando ela volta pra casa, ela resolve finalmente tentar abrir o quarto de novo, né? E dessa vez tá aberto. Ela vê o cara lá, né? O marido, e ele tá com uma faca nas costas. E aparece a mulher. Ou seja, ela era a assassina que matava todo mundo, né? Porque ela tinha, no início, uma motivação do porquê, cara, o nome dela começava com A. Então essa era a motivação absurda pra ela matar. E aí depois era com B, com C. E a irmã dela, que era fora da linha, era só porque a irmã dela não aceitava isso. E ela olhava pra ela com aquele olhar diabólico, né? Com aqueles olhos diabólicos. Por isso o nome do filme em português. A escolha desse nome pra português, ela faz sentido porque é uma cena extremamente importante. É o que revela o final do filme. Mas ao mesmo tempo retira da Davis o papel dela de ser a mulher que sabia demais, né? A mulher que foi atrás, ela lia muito Pulp, lia muito Agatha Christie, aprendeu, ela desvendou a trama inteira, né? Ela saiu catando as coisas e nenhum homem, ninguém, né, acreditava nela. E ela que constrói aquilo. Esse é um ponto dessa personagem, apesar dela ser sensualizada e sexualizada em alguns momentos, né, principalmente naquela cena gratuita da praia que não faz o menor sentido, né? Ela é uma mulher que ela luta sozinha, né? Ela só não vence a assassina no final, mas ela tenta, o que é muito raro de ver nesse tipo de filme, ainda mais em 63. Isso que você falou dela correr atrás das coisas e tal, a gente também consegue ver no decorrer do filme, porque ela tá sempre meio que não colocando Marcelo de lado, né? Mas ele sempre tenta falar, não, porque você é tão indefesa, que não sei o que. Ela fala, louco, eu tô de boa. Vai lá trabalhar, tô de boa aqui, pode deixar que eu me vire sozinha. É. Ah, por que você veio nesse prédio sozinha? Ela, que eu tô investigando? Exatamente, tipo, sabe? E no final das contas ele só faz cagada, assim, sabe? Sim. Quebra o dedo, pega da armadilha dela. É aí que ele quebra o dedo, né? Ele cai na armadilha que ela fez. Ela montou uma armadilha toda bonitinha, assim, né? Com os filhos lá pra caso de alguém passar enquanto ela tá dormindo na casa. Tipo, ela vai ouvir o barulho, né? Porque os filhos vão puxar as coisas e tal. É. E além do mais, ela prende na maçaneta da porta, né? Caso o assassino venha da porta. Exato. E aí, tipo, vem o policial de noite, né? Ver o que tá acontecendo, ver ela, não sei porquê. Mas enfim. E aí, primeiro que essa cena é muito bem construída também, porque tem um trabalho de câmera, tipo, de movimento de câmera muito legal, assim, da sombra do policial nas janelas. E aí, tipo, tem momento que parece que ele entrou, tem momento que não, sabe? Sim, e o som, né, que ecoa dentro da casa, é muito expressionista, né? Expressionista alemão, assim. Sim. Tipo, você tem um silêncio total e você só escuta os passos do policial, né? Você se sente ameaçado ali. Principalmente porque pela sombra você não consegue reconhecer que é um policial. E aí quando ele abre a porta que você vê que é. E aí só que, tipo, ela leva um susto com o cara, sabe? Então ela grita. E aí o outro vem como tentar bancar o cavaleiro na armadura branca e sai batendo no policial. O policial fica, que é isso, mano? Tá doido? E quebra o dedo. Cara, ele é muito safado. Esse é um filme de assassino, mas ele é muito engraçado em vários pontos, né? Tem uns pontos que são muito engraçados. Principalmente aquele lance que a gente falou, né? Tudo que aparece, ela volta na trama.
ela acaba ficando com um dos maços de cigarro de maconha do cara lá que era o traficante, né? Que deu pra ela no avião. E no final ela vai dar um desses cigarros pro Marcelo. E ela vira, não, fumar faz mal. E taca fora, porque ela lembra que é um cigarro de maconha. Aí cai no chão assim, o padre olha, pega e guarda e vai embora. E acaba o filme. O padre com a carteira de cigarro de maconha, sabe? Então tem essas coisas assim, engraçadas também. Que também é uma marca do Giallo, né? Tem um pouco do humor e do absurdo, né? Porque eles sabem que é absurdo essas tramas. Mas também o que você falou com relação ao expressionismo, né? O filme inteiro tem muito um pouco essa pegada, né? Tem muita essa coisa de sombra, de uns planos mais diferentes, em ângulos diferentes. Quando na cena que ela tá observando o assassino, né? O assassino não, né? Na verdade é o marido. Mas que no início, né? Que a gente acha que é o assassino, né? Tirando a faca do corpo da mulher. Ela aparece ali na penumbra, tipo, tá tudo escuro. E aí, tipo, ela chega pra frente e o rosto dela ilumina, né? Quando ela vem. Aí você tem a mesma coisa acontecendo com ele. Então, tipo, em questões de fotografia, é um filme muito bem feito. A própria direção, né? Você vê, tem um momento que tá ela, acho que falando com o Marcelo, lá embaixo. Você vê eles de longe, num plano muito aberto. E a câmera movimenta num traveling lateral bem suave e para. No que ela para, ela revela em primeiro plano alguém observando ela. Depois você descobre que é o jornalista, né? Mas ele tá ali escondido olhando ela. Então numa coisa muito delicada, ele já revela muito da trama. É isso, né? Tipo, a trama é boba. Mas a direção é fantástica. E é um filme que não te cansa. Você vai vendo, ele vai crescendo em você. E a ponto de você desconfiar que o Marcelo é meio assassino, né? Porque, não, dá esse remédio aqui pra velha que ela não vai morrer, não. Aí, pum, morreu. 5 minutos depois que ele falou, basicamente. Não, mas ele é uma pessoa muito esquisita. Ele é um ator também que tem uma cara engraçada, sabe? E aí, de vez em quando, ele faz umas caras sérias e você fica tipo, cara, esse maluco, ele não é normal, não tá certo. E ainda mais quando você tem essa cena da praia também, que é meio gratuito, como você falou, né? Da questão disso. Tipo, parece que tá ali só pra mostrar ela de biquíni, porque eles estão caçando o Landini. Não acham ele, e do nada estão na praia. Aí você vira, por quê? Ele olha pra ela de um jeito muito estranho ali. E ele era tão estranho, ele vai tão ameaçador pra cima dela, que ela mesma começa a ver, tipo, maluco, não, sai daqui, sabe? Tipo, ela tipo, protesta de um jeito que você acha que ele vai matar ela ali, sabe? Ou tentar. E aí, não, no final das contas, ele só beija ela. Bom, você tem essa impressão porque corta do nada pra eles na frente da casa e ele beijando ela. Em um raccord de movimento. Sim. Ele é uma pessoa muito estranha, assim, na real, também. Ele é extremamente possessivo também, tipo, dá pra perceber por alguns pontos. Demais. Você só olha, tipo, cara, não. E tem uma outra coisa, né, que os outros homens que interagem com ela, além do padre que ouve ela, tô só te ouvindo porque é meu trabalho, e os médicos quando estão lá no hospital, que estão só lá pra julgá-la, ela não é um nada, ela só é um caso, o outro homem que interage com ela, além dele, né, e do Landini, o Landini não tá nem aí, ele só quer saber do caso também. Mas o outro homem que é aquele cara lá que fala, não, você teve um eco do passado com o negócio do ectoplasma, dos fantasmas, você viu um crime que aconteceu há 10 anos atrás, o cara segura a mão dela, olha fixamente pra ela como se ela fosse um objeto, tipo, cara, você é uma mulher bonita, fica comigo. É essa impressão que você tem desse maluco, sei lá, fica um negócio esquisito. E aí você olha pro Marcelo achando que ele vai defendê-la, e ele tá olhando pra ela com a mesma cara de maníaco que o outro, aí tu fica, caramba, mulher, mete o pé. Né? Não, e esse cara tá sempre tocando nela de jeito esquisito, né? O maluco das evidências muito doida lá, né? Isso. Ele fica lá, tipo, tocando ela e bota a mão no ombro. Eu sinto também que, na real, ele não tá só putinho, ele tá olhando pra ela desse jeito também, mas ele tá meio putinho do tipo, tira a mão, é minha, sabe? Ele tá tipo exatamente. Assim. Marcelo também. Legal, é de novo, tipo, amiga corre, você é melhor sem os dois. Sim. Isso, obviamente, não é discutido no filme. É a nossa visão de agora, né? De 2020, num filme de 1963. Inclusive ela fica com o Marcelo no final, né? Então... Sim. E ele dá uma melhorada no final, pelo menos. Não parece mais tão esquisito, sei lá. Ou será porque a câmera tava de longe? Não sei. Acho que a câmera tava de longe. Enfim. Mas é um filme fantástico, assim. Acho que quem é fã de terror, e principalmente filmes de assassino, por Sexta-feira 13, Halloween, eu acho que é um bom filme pra assistir. Mesmo que você vá pegar vários pontos, isso aqui é meio clichê e tal. Mas tem que pensar, isso aqui é 60. O Massacre da Serra Elétrica só ia ser feito 10 anos depois, sabe? 63, né? Ou seja, tá 3 anos depois do Psicose. Tá ali muito grudado, muito no início desse filme de terror, de assassino, né? Mais psicológico, né? Apesar que a gente pode traçar um terror de assassino psicológico
lá atrás com o Fritz Lang O M. e o Amy, o vampiro de Düsseldorf, né? Inclusive tem vídeo aqui, se vocês quiserem ver. Se não viu ainda, Sim. dá uma olhada lá. É, não paga nada não. É. Então, semana que vem a gente volta com mais um Guialo. Uhum. Então, valeu, pessoal. Assim. Tchau.